Fala pessoalzinho, tudo tranquilo? Vamos para mais uma aula agora que eu deixei aqui gravada para vocês. Então eu vou pedir umas coisinhas para vocês. Ó. Se vocês curtirem a aula, não esquece de deixar uma curtida aí no vídeo. Se você ainda não for inscrito no canal, por favor se inscreve, que isso daí vai ser bastante importante para mim e para você. Se ativar as notificações, nota 10, melhor ainda. Se curtir muito o vídeo, posta, manda para os seus amigos, compartilha com seus amigos. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, joga aí nos comentários aí embaixo, que eu vou ter o maior prazer de responder para vocês e até gravar novos vídeos a respeito, beleza? Valeu, galera, bora pro vídeo. Na nossa aula de segunda-feira, a gente viu um pouco dessa parte de geometria para robótica, né? Então a gente entrou um pouco nessa parte de vetores e tudo mais, brincamos um pouquinho com vetores, vimos as propriedades de um vetor, como que eu represento esse vetor matematicamente, ah, beleza? As notações, a notação clássica é a notação algébrica, vetor canônico, base canônica, aí a gente viu norma, vimos operações também com vetores, né? Entre vetores, produto escalar, projeções, e a gente acabou não entrando no produto vetorial porque não deu tempo, né? A gente vai entrar a partir da semana que vem e aí depois a gente vai começar a fazer algumas coisas um pouquinho mais complexas. Então a ideia de hoje é que a gente comece a implementar algumas funções que a gente vai usar durante o semestre para fazer os nossos cálculos aqui todos, né? Fazer as projeções, fazer tal, um monte de coisa. Então, para isso, se vocês entrarem lá no Canvas, vamos ver se meu Canvas está logado ainda. O Canvas está. Então, se vocês entrarem aqui no Canvas, vocês vão ver que tem robótica aqui. Tem um arquivinho aqui, ó, que é esse robpyv1.py, né? Ele é um arquivo que a gente vai modificar hoje, né? Vocês, quem quiser pode acompanhar a aula, pode fazer as modificações junto. Quem não quiser não precisa, dá só para acompanhar a aula e tentar fazer as coisas depois. Mas eu acho interessante que vocês em algum momento tentem fazer as coisas. Esse robpy que eu falei para vocês, esse robpyv1, é esse arquivo aqui, ó, né? Eu já vou explicar um pouco melhor o que ele é, mas basicamente ele é um módulo Python que a gente chama, né? E aqui ele tem várias definições de funções. A gente vai ver tudo isso aqui com calma, mas a ideia é que quando a gente termine de implementar esse arquivo aqui, a gente tenha deixa eu só ver um negócio aqui. Olha só, não virei a tela, tá vendo? Agora sim. Quando a gente termine de implementar esse arquivo aqui, que a gente tenha agora tá gravando. Agora o toque entra, né? A gente tem uma biblioteca de funções que a gente pode usar, né? Então eu vou começar a conversar um pouquinho com vocês sobre Python primeiro, para a gente não se atrapalhar. E depois a gente vai entrar nessa questão de como que eu declaro função, como que eu uso função, o que que significa essas coisas todas aqui. Vocês vão ver isso aqui com calma, então não precisam ficar muito preocupados por enquanto. Vamos lá. Ó, eu criei um roteirinho da aula aqui para eu poder seguir, porque tem bastante coisa que eu quero falar para vocês hoje e eu não quero me perder, né? E aí, a primeira coisa que eu vou falar com vocês é justamente sobre importação de pacotes, né? Como é que funciona um pacote em Python? O pacote em Python, ele funciona, na verdade, ele não é um pacote, né? Ele tem também pacotes em Python, mas aqui a gente vai chamar de módulo, né? Então, inclusive a palavra está errada, eu quero aqui módulo. Beleza. Então a gente vai falar de importação de módulos. Agora sim, o que é um módulo Python? Um módulo Python basicamente é um arquivo ou um conjunto de arquivos que vão ter coisas definidas. Então, no nosso caso, como a gente não está trabalhando com orientação objeto ainda, a gente está trabalhando só com programação estruturada. Então a gente vai ter basicamente o módulo com um monte de definição de funções, né? E eu posso importar esse módulo aqui fazendo o seguinte, ó. Lá no meu projeto, aqui no meu projeto eu tenho alguns arquivos, a gente vai mexer em dois hoje.
Um deles é esse robpy v1, que está aqui, que vocês também têm. E o outro arquivo é esse teste.py, que é exatamente esse arquivo que eu estou lendo aqui, que não tem absolutamente nada, né? E nesse arquivo teste.py, eu quero importar esse módulo aqui, que eu chamei de robpy v1, e eu quero usar essas funções que estão aqui dentro. Como que eu faço isso? Eu faço assim, ó, deixa todo mundo na mesma pasta e você vai fazer import rob, ele até vai sugerir aqui, ó, robpy v1. E quando você importa um arquivo Python, ou um módulo Python, normalmente você pode deixar assim, né? E aí quando eu for usar alguma função que está lá dentro, eu só chamo essa função aqui. Mas isso aqui não é muito bom, porque você pode às vezes importar vários módulos e esses módulos podem ter diversas funções dentro deles, e eventualmente essas funções têm o mesmo nome. Então, quando você for chamar a função, ele não vai saber de qual módulo que você está chamando. Vamos dizer que eu tenho uma função, por exemplo, o NumPy ele tem uma função soma e o próprio Python ele tem uma função interna que se chama soma também. Então, se eu, em inglês, evidentemente, a função sum, né? Então, se eu só chamar o sum, o que vai acontecer? Qual que ele vai chamar? Não sei, pode ser que dê um erro, inclusive. Então, a gente normalmente dá um apelido para esse pacote aqui para a gente poder chamar as coisas via esse apelido, né? Quer dizer, se eu só fizesse um import assim, eu poderia especificar que eu quero uma função desse arquivo aqui digitando o nome dele, né? Então, eu poderia, por exemplo, fazer assim, ó, robpy v1 ponto, aí ele vai me sugerir as funções que já tem lá dentro. Por enquanto só tem definições, né? Mas as funções que tem lá dentro. Tá vendo? E aí, como eu não quero ficar digitando robpy v1 toda a santa vez, eu vou dar um apelido para ele, então eu vou chamar ele de Rob. Eu vou falar import robpy v1 as Rob. Pronto. Beleza. Então tá aqui, meu pacotezinho simples de robótica. Quando eu quiser chamar uma função desse robpy v1, agora eu posso usar o apelido. Eu faço rob. E aí ele já coloca as funções todas aqui para mim. Então isso é a importação de um módulo Python básico que a gente mesmo criou. Isso aqui é muito útil, porque a partir de agora, como você sabe criar bibliotecas e você pode organizar as suas bibliotecas em arquivos diferentes, você pode criar os seus próprios módulos Python e você pode chamar esses módulos conforme você precisar nas suas aplicações, né? Você pode, por exemplo, aprendi uma coisa numa matéria nova, queria queria implementar isso. Beleza, então eu implemento essas coisas, eventualmente quando eu for usar eu só chamo a minha função, eu chamo o meu módulo, né, importo o meu módulo, aí eu consigo chamar as funções e trabalhar normalmente. Beleza, então isso é a importação de um módulo que a gente criou, né? Mas eu posso fazer a importação de módulos que não fui eu que criei, né? Um módulo que a gente vai usar é o NumPy, né? Então, por exemplo, se eu for fazer a importação do NumPy, o NumPy é um pacote numérico para Python, tá? E a gente vai fazer muita operação numérica, então a gente vai precisar dele. Você faria algo assim, ó, import NumPy as np. Beleza. Isso aqui vai funcionar de cara? Não. Por quê? Porque, olha, o robpy está na sua pasta aqui. Mas o NumPy não tem nenhum arquivo na sua pasta aqui que se chame NumPy, né? E aí o que acontece? Quando eu estou chamando um módulo externo e você cria um projeto de um programa em Python, a própria ideia aqui, ela vai criar para você algo que se chama de ambiente virtual. Esse ambiente virtual é essa pastinha venv que está aqui dentro da sua pasta do projeto, e dentro dessa venv aqui vai ter todas as bibliotecas que você precisa, né? Tem bibliotecas aqui, ó, tá vendo? E tem outras coisas aqui nessa pasta scripts aqui que eu também já vou falar para vocês. Aí o que acontece? Se eu tentar rodar isso daqui agora, no meu não vai dar problema porque eu já instalei o NumPy neste projeto aqui, mas o de vocês eventualmente vai dar problema. Para resolver esse problema, a gente vai precisar rodar um comando que se chama pip. Pip digita assim, pip, pip, né? Só que não é aqui que eu vou rodar esse comando. Eu vou rodar esse comando no terminal. Então você vai abrir um terminal. Aqui eu estou usando o PyCharm e estou usando o Windows. Então esse terminal aqui, ele vai ser um terminal do tipo PowerShell, né? Então ele está aqui, ó.
Se eu tentar usar o comando pip aqui nessa pasta que ele abriu, eu vou ter um erro. Por quê? Porque não tem nenhum programa chamado pip aqui que eu consiga executar, né? Esse programa que se chama pip, que serve para instalar pacotes, ele está dentro dessa pastinha venv, dentro dessa pastinha scripts aqui, ó. Então eu entro em venv, entro em scripts e aí eu vou achar um pip.exe aqui, ó. E aí eu consigo sim executar esse comando pip. Então como é que eu vou fazer agora para instalar o NumPy para poder executar? Eu vou fazer assim, ó. Primeiro, ó, tô na pasta código Python, que é essa raiz aqui, ó. Eu tenho que navegar até a pasta venv, depois a pasta scripts. Então você vai fazer um cd, se for Windows. Se for Linux também, só que vai inverter o sinal da barra, né? Então cd venv barra scripts. Assim. Beleza? Entrou aqui no meu caminho aqui, agora eu estou aqui nessa pasta, estou dentro dessa pasta aqui. Aí eu preciso executar esse pip aqui e dar umas entradas para ele. Então eu vou fazer, antes o Windows não tinha isso, é uma atualização recente que agora para executar coisas na pasta local você precisa botar um ponto barra primeiro. Então vamos lá. Ponto barra, agora sim, pip. Aí ele vai executar esse pip aqui, eu preciso dar as entradas. Ele precisa saber o que ele vai fazer, então ele vai instalar um pacote, install, e o nome do pacote, NumPy. Olha só, depois que você fez isso, o processo é fácil. Aí você vai dar um Enter aqui. No meu caso, ele não vai fazer o fetch na internet, e ele só vai me dar essa resposta que fala, olha, requerimento já está satisfeito aqui, o NumPy ele já está instalado nessa pasta aqui e tudo mais, tá vendo? Ó? Venv, lib, site packages, tal. Se eu entrar aqui, ó, venv, lib, se eu entrar aqui no lib, ó, eu tenho o NumPy aqui. E tem umas outras coisas que eu já instalei aqui também, mas tem o NumPy. Então, ele vai funcionar. Se eu quisesse instalar um outro pacote, vamos dizer que eu queira instalar o Pandas, por exemplo, que mexe com estruturas de dados. Então eu faria a mesma coisa, pip install pandas, e esse aqui não tenho instalado ainda. Então na hora que eu dou um enter, ele vai fazer o fetch para mim. Olha só, ele baixa sozinho da internet, tal, instala para você no seu ambiente virtual. Demora alguns segundinhos. Podia ter feito o import antes de instalar o Pandas aqui, né? Aí vocês iam ver que dava erro mesmo. Normalmente ele baixa os códigos dos pacotes e ele faz o build dos pacotes aqui mesmo. Vocês vão ver que ele vai colocar aqui, se der tudo certo, ele vai colocar Successfully Built, Pandas e tal. E às vezes ele instala outros pacotes também que são como é que são requisitos, né? Então, para o Pandas funcionar, ele precisa do PyTZ. Então, ele instala o PyTZ aqui e aí instala o Pandas. Vamos lá, Python, vamos lá. Aí, ó, beleza, ó. Aí já instalou aqui, tá vendo? Successfully installed Pandas, beleza. Tá tudo beleza. Agora a gente não precisa fazer mais nada aqui no terminal. Eu só quero mostrar para vocês uma coisa que eu fiquei devendo na aula passada. Dá um Ctrl L para limpar aqui. Que é o seguinte, eu falei para vocês que eu conseguia executar o Python via terminal aqui na PowerShell e acabei não fazendo para vocês. Mas dá para fazer, né? Agora, justamente eu não consegui fazer aquele dia porque faltou o ponto barra, né? Que eu não sabia que tinha atualizado. Então, a gente dá um ponto barra, Python e tchau. Olha só. Agora tá vendo? Aparece os 3 sinaizinhos de maior aqui. Então eu posso fazer as operações do Python. Eu faço A, recebe 2 mais 2. E aí eu vou dar um print no A. Opa. Aqui. 4. Belezura, funciona. Deu A. Funciona. E aí quando você quer sair, você dá um exit. E ele sai do terminal do Python. Então, como é uma linguagem executada, que eu falei para vocês, a gente realmente consegue fazer isso daí. Bom, beleza. Então, agora a gente já sabe fazer as importações de módulos, pacotes e instalação de pacotes que forem necessários aí. Pelo menos isso é válido aqui no PyCharm, né? Quem usa o VS Code é um pouquinho diferente. Para instalar pacotes,
Mas aí você encontra na internet as formas de fazer, é igualmente simples, tá? É um comando que você dá no terminal. Então, tranquilo. Beleza. Então a gente já falou sobre importação, instalação e criação de módulos. E executar Python no console também. Agora, eu vou entrar um pouco na nossa matéria mesmo, porque a gente quer, a partir desse momento, começar a executar listas simples. Né? Eu quero executar listas. Por que eu quero executar listas? Porque eu quero representar vetores tridimensionais no Python. Lembra? A gente estava fazendo continha com vetores e cada vetor tinha 3 posições e ele era um vetor coluna. Então eu quero fazer isso também. Né? Eu quero representar isso dentro da minha linguagem de programação para que eu consiga fazer contas com isso. Então vamos tentar aqui. Ó. Eu vou fazer assim, recebe. Repara que não tem tipagem, nada, então eu posso fazer da maneira como eu quiser. Eu vou criar um vetor aqui que tem as posições 1, 2 e 3. Está aqui. Então eu criei. Isso aqui em C seria mais ou menos um vetor. A notação em C não é bem essa, mas em C a gente chamaria isso aqui de um vetor. No Python é um pouco diferente. No Python isso aqui chama lista, né? E a lista ela tem algumas peculiaridades que a gente vai explorar agora. Então o que acontece? Ó, eu tenho esse A aqui é uma lista. Eu vou dar um print do A e eu vou dar um print do tipo da variável A. Beleza. Quando eu faço isso aqui, ó, beleza. A variável A tem 1, 2 e 3 e ela é da classe lista. Beleza, então já falei para vocês, isso aqui em Python se chama lista, não é vetor. Em Python a gente tem várias formas de agrupar as coisas, né? A gente tem 4 tipos básicos, né? Que são as listas, as tuplas, os dicionários e os conjuntos, né? Tem 4 formas de você agrupar as coisas, cada uma tem suas vantagens e suas desvantagens aí. Mas a gente não precisa entrar tão a fundo nesse momento. Bom, então beleza, tem um vetorzinho aqui. Aqui que a coisa começa a ficar um pouco chata. Porque vamos dizer que eu vou criar um outro vetor aqui. Vetor B vai ser 4, 5 e 6. Beleza. Esses vetores ainda não são colunas, tá vendo? Eles estão representados aqui no formato linha, mas vamos dizer que eu não me importo com isso por enquanto. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um print agora, eu não preciso mais saber o tipo, porque eu sei que eles são listas, e eu vou tentar fazer a operação A mais B. Eu queria somar esses dois vetores, né? Por que eu estou fazendo esse tipo de operação aqui? Enquanto eu vou falando aqui, eu vou abrir o MATLAB para mostrar para vocês algumas coisas em paralelo. Eu gostaria de fazer cálculos científicos com esse negócio aqui. Se eu tentasse fazer isso aqui em C, vetor A mais vetor B, ou em Java, simplesmente o negócio ia bugar e não ia, né, não dá para fazer operação entre vetores. Mas se eu pegar uma linguagem de programação científica, tipo um MATLAB da vida, a gente deveria conseguir fazer isso, né? Vamos esperar só ele abrir aqui. Ontem ele demorou um pouquinho para abrir. Vamos esperar que hoje seja um pouco mais rápido. Mas se eu criar isso aqui no MATLAB, eu consigo somar esses vetores, né? E, inclusive, exatamente a mesma linguagem a gente vai usar. Não que seja Python, mas a mesma notação em MATLAB a gente consegue usar. E olha só, enquanto ele vai abrindo lá, eu vou executar esse código aqui para vocês verem. Ó, A mais B, olha o que o Python faz. Ele concatena as duas listas. Ele coloca A e depois B. O sinal de mais para listas ele usa como concatenador. Mesma coisa se eu fizesse, por exemplo, isso aqui com strings, né? Então, vamos dizer que eu tivesse uma string aqui, PUC, e uma outra string aqui, Campinas. Beleza. Se eu somar as duas, olha só, ele junta tudo numa string só, PUC Campinas. É que ele digitou com espaço aqui porque eu coloquei um espacinho aqui. Se eu tirar o espaço, F10. Se eu tirar o espaço, ó, tudo juntinho. Então, quando você tem vetores, listas, esse tipo de coisa no Python,
ele junta tudo, né? E isso aqui não é o que a gente quer fazer. Vamos ver se já abriu. Ainda não. Tá demorando demais para abrir. Aí, bom, beleza. Então vamos testar outra coisa. Vamos testar pegar o vetor A e multiplicar por 3, por exemplo. Numa linguagem de programação científica, isso aqui deveria ser possível. Agora ele vai abrir aqui. Aí, garotos. Ó, como eu falei para vocês, se eu tô aqui no MATLAB, eu posso fazer A recebe 1, 2, 3. Aqui, ó. E se eu der um Enter, depois que tudo ficou aqui, o A, esse vetorzinho aqui, ele tá um vetor linha, igualzinho lá no Python. E o B vai receber 4, 5 e 6. E o MATLAB é uma linguagem de computação científica, né? Ele é um programa, mas que aceita uma linguagem de programação científica. Se eu fizer A mais B, aqui o que eu espero? A soma dos vetores ponto a ponto. 1 mais 4 dá 5, 2 mais 5 dá 7, 3 mais 6 dá 9. É isso que eu queria. Lá no Python eu não tenho. Se eu fizer A vezes 3, eu tenho 3 vezes cada elemento do A aqui. Lá no Python, se eu fizer o A vezes 3, olha só que droga. Ele concatena 3 vezes o mesmo vetor. Então, começa a ficar difícil de você usar isso aqui para fazer conta, né? Porque, putz, toda vez que eu tiver que multiplicar dois vetores, eu vou ter que rodar for. Toda vez que eu tiver que multiplicar vetor por escalar, eu vou ter que usar for. Aí eu vou ter que ficar criando função para isso, vou ter que ficar chamando. É bem desgastante fazer isso. Então a gente não vai fazer isso daqui com o Python. Inclusive essa questão da multiplicação com o Python simples, né? A gente vai usar pacotes. Inclusive essa questão da multiplicação simples, ela funciona para strings também. Ó. Se eu multiplicar a string ra por 20, eu tenho 20 vezes a string ra aqui printado. Beleza. Deixa eu só voltar aqui. Deixa eu ver. Criação de lista simples, soma e multiplicação de listas, já falei. E agora a gente vai entrar num outro assunto aqui bem legal também, que é o seguinte, ó. Vamos dizer, então, que fala, beleza, eu vou fazer isso aqui na unha, né? Eu vou criar o meu vetor e aí eu quero multiplicar todos os elementos desse vetor aqui por vou até apagar esse B aqui. Eu quero multiplicar todos esses elementos aqui por 3, igual aconteceu lá no MATLAB. Então eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um for, contador que normalmente eu chamo de C1, C2, C3, para não usar IJK, por causa dos números complexos que eu já falei para vocês. Então for C1 in range. Range. E esse range ele vai de 0, porque em Python a gente começa a contar em 0, até o tamanho do vetor A. Tamanho da lista A, né? Então, o que esse range vai fazer? Ele vai criar um contador, ó, o tamanho da lista A é 3, né? Ele vai, quer ver, ó, vamos até, antes de rodar isso aqui, vamos só dar um print no tamanho de A aqui, ó. Print, len, len vai te dizer o tamanho da lista. Então, se eu rodo isso aqui, eu vou ter lá que o tamanho de A é 3. Então, beleza, o tamanho de A é 3. Esse range aqui, ele vai fazer com que o seu contador comece no número que você deu aqui inicial. Então, ele vai começar em 0. Então, eu vou começar acessando a posição 0 do meu vetor. E aí, depois eu vou acessar a posição 1, a posição 2. E ele não vai chegar na posição 3. Né? O meu len A aqui é 3. Então, se eu der o range de 0 a 3, ele vai parar um antes do número final. Ele vai fazer 0, 1 e 2. Ele não vai até o 3 por convenção. Então, beleza. Então, para ser nessa faixa aqui de 0 até o tamanho de A, o que eu vou fazer? Eu vou fazer A recebe... A C1 recebe A C1 vezes 3. Beleza. E aqui eu vou dar um print no A. Então, beleza. Isso aqui não tem muita pegadinha. Isso aqui tem que funcionar e funciona. Agora sim o A virou 3, 6 e 9. É doloroso ter que fazer isso toda vez que você vai multiplicar por um escalar, mas pelo menos ele faz. Beleza. Agora eu vou fazer um outro negócio aqui. Ó. Eu vou fazer o seguinte. Ó. A é 1, 2, 3. B recebe A. Beleza.
Aí, aqui embaixo, ó, no meu for, em vez de editar o A, eu vou editar o B. Então, B recebe BC1 recebe BC1 vezes 3 e vou printar o B. Então, tá aqui. Beleza. Então, o B é 1, 2, 3. E cada posição eu multipliquei por 3 e retornei. Ele retornou aqui 369. Sem mistério. Vamos dizer o seguinte, ó. Eu vou manter o código exatamente como tá. Então, A é 1, 2, 3, B recebe A. Eu vou fazer um for, eu editando B. Cada posição de B vai receber B vezes 3. E eu vou printar A e não B. Olha só. O A também virou 369, né? Então, se eu der inclusive um print de A e um print de B, só para mostrar o que está acontecendo, ó, A e B são 3, 6 e 9, sendo que eu só editei o B. Aqui, pessoal, tem uma questão que ela é uma questão de ponteiro, igual acontece lá no C. Só que a manipulação de ponteiros no Python, como em outras linguagens, por exemplo, Java, ela é algo que acontece subliminarmente. A gente não faz igual lá no C, por exemplo. Se eu quero um ponteiro para um inteiro, eu vou fazer int asterisco. Isso aqui é um ponteiro para inteiro, né? Lá em C. Aqui eu não tenho esse ponteiro. Eu não tenho, não existe, simplesmente não existe o ponteiro. Mas ele usa ponteiros, né? Então o que aconteceu? Aqui, quando eu criei A igual a 1, 2, 3, ele criou um objeto lá na memória, 1, 2, 3, e apontou um ponteiro para esse objeto 1, 2, 3 e salvou em A. Quando eu faço essa operação, B recebe A, até para não gastar memória, o que ele faz? Em vez de criar outro cara desses e guardar no B e gastar o dobro da memória, ele simplesmente pega o endereço de memória que estava no A, o ponteiro que estava em A, e joga para B. Então, A e B estão apontando para o mesmo objeto de memória. Então, toda vez que eu fizer isso aqui, ó, toda vez que eu fizer essa edição aqui, o que vai acontecer? Eu vou editar um elemento só na memória. E esse elemento está sendo apontado por A e por B, né? Então, isso daqui vai acontecer. Você vai editar lá um pedaço da memória e isso vai se refletir nas duas variáveis. E isso é um problema, porque às vezes você não quer isso. Isso que aconteceu aqui se chama... tem um nome isso se chama Shallow Copy em Python. O nome dele é Shallow Copy, é cópia rasa. Quer dizer, eu copiei só o endereço de memória. Eu não copiei de fato o que estava lá na memória. Isso aqui você tem que saber quando que você está fazendo uma coisa e quando que você está fazendo a outra. Como que eu resolvo isso? Se eu quero garantir que eu não vou fazer o shallow copy, eu vou criar um novo elemento desse na memória. Aí é tranquilo. Você dá um a.copy. Copy. Assim. A.copy. Beleza. Agora, se eu executar esse código de novo, o que vai acontecer? Ele vai criar uma nova estrutura lá na memória para o B. Aqui eu edito só o que o B está apontando, o que o A está apontando é outra coisa. E aqui ele vai me retornar só o B, né, alterado. O A ele está retornando sem alterações. Então, ó, deu print A e print B depois do for, está tudo certinho, né? Tem outra forma que a gente poderia testar isso daqui, que é o seguinte, ó. Eu poderia fazer o seguinte, quer ver? Quando eu faço o shallow copy, eu podia dar um print, por exemplo, não preciso nem fazer esse for aqui. Eu posso fazer assim, ó, print. Isso aqui é outro comando legal do Python. A, is, B. Então, esse is aqui, ele vai identificar se é o mesmo objeto lá na memória. Ele compara o identificador do objeto. Então, ó, ele está verificando se A é B. E aí, quando eu rodar isso aqui, ele tem que me retornar o true. Ó, A é B. Se eu fizer um A.copy aqui, ó, é outro objeto. Então, se eu rodar, ó, false. A não é mais B. São coisas diferentes, tá? Isso aqui, ó, quando eu dou copy, quando eu torno esses objetos diferentes, isso aqui em Python se chama deep copy, né? Porque agora eu estou realmente copiando
criando uma cópia do objeto lá na memória, estou copiando tudo. Eu não estou só copiando o endereço de memória e apontando para o mesmo objeto. Então isso aqui se chama deep copy. Então a gente tem que ficar muito atento com deep copy e com shallow copy. Quando a gente estava fazendo a alteração aqui no elemento de A, né, a gente guardou A em B e tentou alterar B, e aí com shallow copy a gente acabava alterando A também. Tem outra forma de fazer isso em Python, que é com a list comprehension, que eu já falei para vocês lá. E a list comprehension é uma maneira espertinha de rodar for sem rodar for, né? Então, você só cria uma regra para a criação de lista e joga numa variável. Então, aqui eu poderia ter feito assim, ó, com list comprehension lá do Python. Não precisa saber isso daqui, eu vou fazer para vocês irem aprendendo mesmo. Então, eu quero criar um vetor B e no B eu quero que tenha 3 vezes os valores de A. Então, em B eu vou ter 3 vezes, sei lá, o elemento P para P em A. Pronto. Essa é a nossa, isso aqui em Python é chamado de list comprehension. Porque meio que você cria uma regra para a criação de lista e o Python entende. Então, o que quer dizer isso? Para cada elemento P na lista A, tá aqui, ele vai criar um elemento que é 3 vezes P na lista B, vai criar essa lista e vai guardar em B. E aí, isso aqui vai me dar um deep copy ou vai me dar um shallow copy? Vamos ver. Vamos dar um print aqui. Print A. Vou dar um print B. E se eles forem diferentes, a gente já sabe que é deep copy, mas eu vou também dar um print, só para a gente ter certeza. A is B. E vou executar. Então, olha só. O A continua sendo 1, 2, 3, o B é 3, 6, 9, então eu fiz um deep copy aqui, né? Eu criei outro objeto na memória e guardei em B. E se eu tivesse feito isso aqui, ó, o B vai ter uma lista com os elementos P para cada elemento P em A, ou seja, vai ser uma lista exatamente igual a A. Será que eles vão ser iguais ou será que eles vão ser diferentes? Olha aqui, ó. A é 1, 2, 3, B é 1, 2, 3, mas o A is B deu false, ou seja, eles são objetos diferentes na memória. Tá? Então, o list comprehension, ele sempre vai fazer um deep copy. Ele nunca vai fazer um shallow copy. Né? Ele cria outra lista e coloca aqui independente da regra que você inventou para criar essa lista. Beleza. Aí a gente já falou aqui um pouquinho, então, de deep copy e shallow copy. Agora a gente vai precisar entrar, agora que a gente já brincou um pouquinho aqui com o Python, a gente vai começar a precisar entrar aqui na definição de funções e type hinting. Por quê? Porque a gente precisa criar funções em Python. Eu já falei para vocês que a gente vai usar o NumPy. Até não fiz uma parte do exemplo que eu ia fazer, vou fazer agora aqui, ó. Eu posso criar os vetores, em vez de criar aquelas listas que tem um inconveniente de ser no formato linha, eu posso criar realmente vetores, né? Não é exatamente no Python, é dentro de um pacote que se chama NumPy. E aí você precisa entender como que a gente representa esses vetores. Então, se eu criar um vetor assim, ó, lembra que eu tinha A, 1, 2 e 3. Beleza. Isso aqui é uma listinha igual essa daqui. Para eu criar um vetor numérico, eu vou ter que fazer isso aqui, ó, np, que é o meu pacote NumPy, né? Então eu chamei ele de np, e eu vou criar um array do NumPy, ó, np.array, beleza, np.array 1, 2, 3, e ele vai me criar um vetor do tipo NumPy. Então vamos dar um aqui, ó, um print no A e um print no type do A, e eu vou dar um print do len do A, e eu vou dar um print no A.shape. Vou fazer essas 4 coisas aqui, ó. Beleza. Então olha só, quando eu der o print no A,
Repara que mudou um pouquinho a cara do vetor aqui, ó, né? Um pouquinho a maneira como ele foi printado aqui, não tem as vírgulas e tal. E isso acontece porque mudou o tipo. Agora, ó, se a gente for no print do tipo aqui, ó, ele é o que se chama de ND Array no DumPy, que é um array multidimensional, né? Que pode ter N dimensões, por isso que é um ND Array. Se eu printar o comprimento dele é 3, tem 3 elementos, tá tudo certo. Mas se eu printar o shape, o que acontece? O shape ele vai me dar não só quantos elementos tem esse vetor, mas quantos elementos ele tem em cada dimensão. E aqui esse vetor ele tem uma dimensão só, ele é um vetor unidimensional. Quer dizer, esse vetor aqui, meio que não importa se ele é um vetor linha ou se ele é um vetor coluna, porque ele é unidimensional. E para matemática isso é muito ruim, porque quando seu vetor é coluna, ele é coluna, quando é linha, ele é linha, né? Tanto que você tem a operação de transpor, onde você transforma um vetor coluna em um vetor linha, por exemplo. Então, isso aqui não serve para gente, né? Porque só esse array aqui, ele não é transponível, né? Ele só tem uma dimensão. Isso aqui é muito bom para vários tipos de processamento que você vai fazer, mas para representar vetores não é bom. Como que você pode representar vetores? Em algumas linguagens, você faria assim, ó. B. Olha só, vou brincar um pouquinho com o B aqui, depois a gente joga tudo pro A. Se eu fosse fazer só em Python, tem algumas abordagens que faz assim, ó. Se eu quero um vetor coluna com 1, 2, 3, eu vou fazer isso aqui, ó. 1, 2, 3. Beleza. Isso é um vetor coluna, né? Na verdade, ele não é bem um vetor coluna, é algo que a gente chama de listas aqui, né? Então, você tem uma lista e cada posição dessa lista é uma lista, né? Então, olha só, se eu der um print nesse vetor B aqui, ó, ele é uma lista de listas, né? Tanto que eu poderia colocar mais coisas aqui, ó. Poderia colocar 1, 3, 4. E aí quando você faz uma lista de listas dessa forma aqui, ó. 6. O espaçamento está todo errado aqui. E 3, 6, 9, por exemplo. Isso daqui pode ser a representação de uma matriz, por exemplo, né? Uma matriz de 3 linhas e 3 colunas. Cada linha está representada em uma posição dessa lista aqui. Lógico que não é muito legal fazer assim, né? Porque fica, isso aqui que seria uma matriz 3x3, fica algo horroroso. Então, o que a gente pode fazer para simplificar isso daqui, ó? Se eu passar isso daqui para o NP Array, NP Array, se eu passar isso daqui para o array lá do meu NumPy, o que ele vai criar? Olha que legal, ele cria um vetor coluna. 1, 2, 3. Isso daqui é ótimo, porque a gente consegue brincar com vetores colunas. E a gente precisa de vetor coluna para representar vetor mesmo, né? Então, o print no B está aqui, o tipo a gente já viu. Eu vou dar um print, o len também a gente já viu, mas eu vou dar um print no shape do B. B.shape. E aqui vocês vão ver, ó, ele é um vetor, o shape dele, ó, 3 linhas por uma coluna. Repara que o primeiro array que a gente criou aqui não tinha nada aqui, porque ele tem uma dimensão só. Esse aqui tem 2 dimensões. A primeira dimensão tem 3 que são linhas e a segunda dimensão tem 1 que são colunas. Então aqui, ó, aqui a gente tem um vetor bidimensional. E aí a gente consegue fazer várias coisas com esse vetor bidimensional aqui, que é bem, bem bacana. Consigo fazer contas e tudo mais. E o legal de tudo é que, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo já transpor esse cara aqui e printar o A aqui, só para testar. Não consigo transpor porque ele não é bidimensional, né? Então vamos criar um vetor A aqui, ó. Ele vai ser um vetor 4, 5 e 6, né? Quando eu faço isso, né, então eu vou dar um print no A, vou dar um print no B e vou dar um print no A mais B. Opa. Aqui. Vou botar um parênteses aqui, né?
Pronto, ó. Esse aqui era o A, 4, 5, 6. Esse aqui é o B, 1, 2, 3. Quando eu somo os dois, ele não vai concatenar, ele vai de fato somar. Ó. 1 com 4 vai dar 5, 5 com 2 vai dar 7 e 6 com 3 vai dar 9. Então a gente tem aqui agora coisas sendo somadas. Né? Se eu multiplicar A por B, também dá certo. Só que o que ele vai fazer? Ele vai multiplicar os vetores ponto a ponto um pelo outro. Então ele vai fazer 4 vezes 1, que dá 4. Ele vai fazer 5 vezes 2, que dá 10. E ele vai fazer 6 vezes 3, que dá 18. Então, beleza. Aqui a gente consegue ver, então, que quando eu crio os vetores com esse NP-array aqui, o que o Python faz, ou o que esse pacote NumPy faz aqui, é algo que se chama de override do operador, que ele sobrecarrega o operador, e ele fala assim, ó, quando você colocar o mais para listas, você vai concatenar, mas quando você colocar o mais para NP-arrays, você vai somar. Quando você colocar o vezes para NP-arrays, você vai multiplicar ponto a ponto, e assim por diante. Agora sim, agora que a gente já passou por isso, agora dá para ir lá para a definição de funções e type hinting. Por quê? Porque digitar vetor toda vez usando esse monte de parênteses aqui também vai ser uma coisa dolorosa. Então o que eu quero fazer a partir desse momento aqui? Eu quero pegar lá na minha biblioteca, que eu já estou importando aqui, ó, e eu quero, repara que eu tenho um import do NumPy aqui também, porque a gente vai usar o NumPy nela. Né? Inclusive ele não está cinzinha igual está aqui, porque aqui eu já estou até usando em algumas coisas. Né? Eu quero criar eu quero criar funções. Essas funções, por exemplo, a primeira função aqui que eu quero fazer, o que eu quero que ela faça? Eu quero que ela receba uma lista, que é simples de digitar no Python, e crie um vetor, um NP-array, coluna de 3 elementos. É isso que eu quero que ela faça. Então eu quero facilitar a minha vida aqui. Como que eu defino uma função em Python? Em Python é muito legal definir funções porque você pode usar a palavra reservada def. E quando eu dou um def, eu já sei que eu vou definir uma função. Então o que eu faço para definir a função? Eu vou dar o nome da função. Então eu vou colocar aqui nome, função, beleza? Dentro dos parênteses aqui eu vou passar os parâmetros. Então eu vou colocar um parâmetro A, um parâmetro B. E aí depois, no final da linha de definição da função, eu vou colocar 2 pontos. E beleza. Se eu quiser, essa função não precisa fazer absolutamente nada. Se eu quiser. Eu vou criar uma função bem simples aqui, que ela retorna a soma dos números. Né? Então eu posso dar um return A mais B. Beleza. Então essa função ela soma 2 numerinhos aí, não faz mais nada. Esse warning aqui é só porque eu não pulei 2 linhas daqui de cima. Pulou 2 linhas, acabou o warning. Então eu criei essa função aqui e o Python ele permite umas baguncinhas. Então repara que eu estou nesse arquivo test.py aqui, definiu a função. Logo aqui embaixo eu já posso usar essa função. Eu posso fazer, por exemplo, nome função 4 e 7. Beleza. Tem que dar um print disso, senão ele não vai mostrar nada. Então vamos dar um print disso aqui. Beleza. Então ele tem que somar 4 mais 7. E aqui, ó, deu 11. Beleza, já tem uma função funcionando e já rodei aqui, já usei ela também, sem problema nenhum. No Python, você tem essas facilidades todas, por quê? Porque você não tem definição de tipo. Né? Então, como você não tem definição de tipo, a minha função aqui não precisa ter na declaração dela, igual eu tinha lá no C, por exemplo, que é o seguinte, se ela retorna alguma coisa, se ela retorna um inteiro, por exemplo, eu tenho que ter um int aqui para definir a função. Se ela retorna um float, eu tenho que ter um float aqui. Float, assim. Se ela não retorna nada, eu tenho que ter um void aqui. Essa função nunca vai retornar nada, né? No começo. Aqui no Python, como eu não tenho nem definição de tipo, eu não sou obrigado a informar que tipo a função retorna, ou nem se ela retorna alguma coisa ou não. Ela simplesmente pode não retornar nada. E problema dela, vida que segue. Eu criei essa função aqui dessa forma. Se eu quisesse só fazer uma operação com A e B aqui dentro e não retornar nada, eu poderia, ó. Ninguém reclamou. Inclusive eu vou executar isso aqui, ó. E o que ele vai fazer? O print aqui, ó. O print dela foi um none. O que é o none? Nada. Essa função não retornou nada. Não tem return aqui, não retornou nada. O none, ele é um tipo de dado em Python
que representa nada. Então, toda vez que acontece um nada, ele te dá esse nada, né? É mais fácil de você trabalhar com aqueles nulls do Java ou com o zero do C. É mais tranquilo. Esse none ele representa realmente um nada. Ele é diferente de um zero. Bom, então eu poderia fazer as minhas funções assim em Python e estaria tudo ok funcionando. É a melhor forma de fazer? Não é a melhor forma de fazer. Por quê? Porque você passa muito pouca informação, né? E quanto menos informação você passa, mais abrangente é o seu código, né? Vou colocar um return aqui de novo. Repara que agora essa função retorna alguma coisa, né? Então voltamos para aquele caso de que se eu passo dois números, ela deu 11 aqui. Mas se eu passasse duas strings aqui, por exemplo, né? Se eu passasse, por exemplo, minha e a outra string casa, vai dar erro aqui? Não. Ele simplesmente vai retornar minha casa. Beleza, nada aconteceu. Não mudou o tipo de retorno aqui e para o Python isso aqui é invariante, né? Não mudou nada. Isso aqui pode causar um problema de segurança no seu código, né? No sentido de que o seu código pode ser usado para coisas que ele não deveria ser usado, para que você não projetou ele para ser usado, né? Então tem como a gente mudar isso. Não necessariamente mudar, porque ele vai continuar funcionando, mas tem como a gente melhorar um pouquinho essa questão, que é fazendo uma coisa que a gente chama de type hinting. Type hinting, eu vou colocar aqui comentado. Type hinting. Beleza. O que é type hinting? É você dar uma dica para o Python de qual tipo vão ser as coisas, né? De que tipo de coisa que tem aqui. Então, por exemplo, esse A aqui eu quero que ele seja um número. Então eu vou colocar assim, A dois pontos, float. Beleza, agora eu sei que o A é um número. O B eu também quero que seja um número. B dois pontos, float. Beleza. E essa função aqui eu quero que ela retorne alguma coisa. Então antes dos dois pontos aqui, para terminar, para começar o novo escopo, eu vou criar uma setinha, né? Esse traço maior aqui vai ser a minha setinha. E aí eu vou colocar o tipo que ela vai retornar, que também aqui no meu caso vai ser um float, não. Vai ser um float. Beleza. Não deu erro, não aconteceu nada. E aqui, continua funcionando normalmente a minha função. Se eu voltei para o 4 e 7 aqui, se eu der um F10 aqui, beleza. Deu 11, de novo, 4 mais 7 dá 11. A tristeza é que, se eu colocar as duas strings aqui, minha e casa, o que acontece? A IDE está falando aqui para mim, eu esperava um float e você colocou uma string. A IDE falou isso aqui, porque eu dei o type hinting e ela leu. Agora, se eu executar, não dá erro, funciona. Ele juntou uma minha com casa, deu minha casa. Então, você cria um pouco mais de segurança para a hora que você está criando o código, né? A IDE ela te informa aqui, né, que você não deveria estar fazendo isso. O Python ainda permite que você faça por sua conta em risco, né? Você pegar uma linguagem mais rígida que nem o Java, simplesmente não vai. Só vai se tiver o ponto certo e o tipo certo e acabou e ponto final. Mas aqui no Python a gente tem liberdade, né? Que nem dizia o tio do Peter Parker lá, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Aqui é a mesma coisa. Você tem um grande poder aqui de fazer a bobagem que você quiser, mas você tem a responsabilidade em cima do seu código aí de estar fazendo essa bobagem ou não. Beleza. Então agora a gente já sabe definir funções e a gente já sabe usar esses type hintings aqui, Então você já sabe agora tudo que tem lá no nosso arquivo RobPy1. Eu estou criando uma função, ela se chama criaVetor. Eu vou ter um primeiro argumento que se chama vlist, ele é uma lista e essa função tem que me retornar um nparray. Beleza, simplesinho. Essa função aqui ela tem algumas coisas interessantes que a gente vai fazer aqui, né? As outras funções elas são um pouco mais simples de fazer, mas para vocês verem que a gente consegue criar umas estruturas legais aqui. Por exemplo, o que eu quero fazer aqui? Eu quero criar um vetor
E repara que ela se chama cria vetor 3. Então é um vetor coluna de 3 elementos. É só isso que eu quero fazer. Então o que eu vou fazer? Eu vou brincar aqui com a minha função e vou falar assim, eu vou falar, olha, como eu quero que o vetor tenha 3 elementos, eu quero que essa lista aqui tenha um tamanho 3 também, né? Se uma lista não tiver um tamanho 3, não faz sentido essa função. Então eu vou colocar um if já aqui, ó. If len de vlist não for igual a 3, né? Então quer dizer, se o tamanho da lista não for 3, o que eu vou fazer? Aliás, vou usar o igual aqui. Se o tamanho da lista for igual a 3, aí eu vou executar o programa. Você poderia usar o não igual também e adotar outra estratégia. Eu vou fazer assim. Então, se o tamanho da lista for 3, o que eu vou fazer? Eu vou criar um NP array aqui do tamanho desejado já. Então, eu vou usar uma variável que chama res, aqui que vai ser a minha resposta. Ele vai ser um vetor, né, de 3 linhas e uma coluna, e eu quero que esse vetor já esteja cheio de zeros quando eu criar ele. Como eu faço isso? NumPy tem função para isso. Você vai dar um np.zeros, e aí você vai passar aqui dentro uma lista com o tamanho do vetor que você quer. Então eu quero um vetor de 3 linhas e uma coluna. Beleza, já criei o meu vetor aqui. Agora o que eu quero fazer? Eu quero pegar cada elemento dessa lista vlist aqui e eu quero copiar ele para cada posição desse vetor coluna aqui, ó. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um for, de novo, contador C1 em range. E aí esse range vai de 0 até o tamanho da lista. Então de 0 até len vlist, 2 pontos, para criar um novo escopo. E aí o que eu vou fazer? Bom, eu vou pegar esse res aqui na posição C1 e ele vai receber vlist na posição C1. Beleza. Para deixar o código mais legível, o que acontece? Esse vetor aqui é bidimensional, ele tem linhas e colunas. Apesar de ter uma coluna só, ele tem colunas também. Então eu quero colocar esse dado na linha C1 e na coluna 0, né, que é a primeira coluna desse vetor aqui. Então eu vou colocar um C1,0 aqui, porque ele é um vetor bidimensional e a lista não é bidimensional. Então eu vou fazer isso daqui, terminei o for. Já copiei todas as posições lá para o meu vetorzinho. E aí eu vou retornar o meu vetor resposta. Então, return res. Repara que isso aqui é uma coisa que eu acho que vocês nunca viram numa linguagem de programação. Eu tenho uma função aqui que ela só retorna alguma coisa se ela entrar dentro de um if, né? Lá em C, por exemplo, ou a sua função retorna ou ela não retorna. Não tem essa de, vou retornar só em algumas condições. Aqui, lá em C, ou ela retorna ou ela não retorna. Em Java é a mesma coisa, ou ela retorna ou ela não retorna. Aqui, pode ser que ela retorne, pode ser que ela não retorne. Olha só que legal. Eu vou pegar aqui, ó, eu vou fazer um recebe rob.cria vetor 3. E agora a gente já implementou, só preciso passar a listinha aqui, ó. 1, 2, 3. Beleza. Simplesinho, enxuto. E agora que eu der um print no A, e vou dar um print no tipo do A também, ele tem que ser um NP array e ele tem que ter 1, 2, 3 na forma de coluna. Vamos ver se rola. Rolou. Ó, ele é um NP array, tem 1, 2, 3 na forma de coluna, como a gente queria. E aí, mas e se eu passar um vetor com 2 posições só, em vez de 3? Né? Eu passar uma lista com 2 posições. E aí? E aí que ele vai fazer nada. Ó, ele retornou none, classe do tipo none. Isso é bom? Depende. Depende da sua estratégia. Eu acho
um pouco rudimentar a gente fazer isso aqui, porque vamos dizer que você recebe uma lista que você não sabe o tamanho dela, e aí você pode fazer duas coisas. Ou você vai testar o tamanho antes de jogar para a função, sabendo que essa função testa de novo o tamanho aqui dentro, então não parece muito adequado. Ou você vai simplesmente jogar essa lista para a função e depois você vai testar o tipo do A aqui, ó. Né? Eu vou falar assim, se A is none, aí eu vou fazer alguma coisa. E também não é muito legal, porque eu vou criar uma variável, mas vou ter que ficar testando, né? Então eu testo antes ou testo depois, sendo que eu já tenho um teste lá dentro da função, então não me parece muito eficiente isso, me parece um pouco rudimentar. Tem uma forma melhor de fazer isso, que é uma forma que a gente usa algo que se chama de exceções. Vocês aqui dessa turma, vocês conhecem exceções? Vocês sabem do que se trata exceções? Eu digo porque o pessoal de ontem não sabia, eu acredito bastante que vocês também não vão saber exatamente o que são exceções e não tem problema nenhum. Eu mostro aqui para vocês, é algo muito legal. Ô, Vinícius, Pode falar. acho que eu não sei não. Não, beleza. Não, maravilha. É isso mesmo que eu queria. Porque isso aqui é muito legal, galera. Muito legal. Olha só. Exceção funciona assim, ó. Tem alguns sistemas, isso aqui é segurança de software, é muito legal. Tem alguns sistemas que eles são muito importantes, eles não podem simplesmente crashar, né? Crashar que eu digo é dar crash, é capotar, não pode. Por exemplo, você tem o sistema operacional de um avião, né? E o avião tá lá voando e dá a tela azul. Ferrou, né, meu? Não tem como. Não pode cair o avião. Ele tem que continuar rodando independente de erros. Ele tem que ser muito seguro, né? Ou um sistema de transação bancária internacional também. Imagina, você mandou US$ 1 milhão para outro banco lá e aí no meio da operação, putz, tela azul. Eu não sei se o dinheiro foi, se não foi, se registrou. Complicado, né? Não pode. Então, como que você trata isso? Se eu fizer alguma bobagem aqui no meu programa, ele vai dar um erro, né? Por exemplo, vamos tentar aqui, eu vou tentar somar esse vetor não, eu vou tentar somar uma lista com um número aqui, ó. Beleza, olha só, ele vai dar um erro aqui, ó, ele deu um type error aqui, ó, beleza. Can only concatenate list, not int to list. Então eu só posso concatenar listas com listas, não posso concatenar um inteiro. Isso aqui para ele é um inteiro. E aí? E aí que a hora que eu faço isso, o programa caiu, né? Ele capotou. Beleza. Aí o que vai acontecer? Não tem problema. Mas eu gostaria de ter uma classe de erro que não capotasse o programa, que ele me avisasse que existe um erro e que eu conseguisse tratar isso. Isso é exatamente a exceção, né? Então, eu consigo aqui pegar no meu código e eu consigo criar um tipo de erro. Quer ver? Ó? Vamos comentar isso aqui. Eu consigo criar um tipo de erro e eu consigo lançar esse erro. Então, para lançar um erro em Python, eu vou usar uma instrução que se chama raise, né? Então, eu vou dar um raise e aí eu tenho vários tipos de erro que eu posso usar, ó. Quer ver? Deixa eu... Ó, tem value error, environment error, arithmetic error. Inclusive, depois que vocês aprenderem orientação a objeto, vocês podem criar os erros de vocês. Tudo isso são classes, tá vendo que tem um Czinho aqui, ó? São classes, e você consegue criar o seu próprio erro, né? Eu vou lançar um erro qualquer aqui, eu vou lançar um erro como se fosse um erro de valor, por exemplo. Então, eu vou lançar um value error, né? E eu vou colocar até uma mensagem aqui, que vai ser a mensagem lá do Faustão. Errou! Beleza. E vou lançar esse erro aqui pro sistema. Se dane. Então, na hora que eu lancei, ó, pau, deu erro, né? E aí ele vai me dar a mensagem aqui, ó. A mensagem errou. Beleza. Qual é a utilidade disso? A utilidade é que quando eu jogo um erro proposital, eu consigo pegar esse erro, eu consigo tratar esse erro, né? Então, olha só o que eu vou fazer. Aqui na nossa função, vamos dar um descomentar aqui. Aqui na nossa funçãozinha, em vez de retornar none,
eu estou dando um if aqui. Se o valor da lista, se o comprimento da lista for 3, ele vai fazer. Se o comprimento da lista não for 3, eu vou fazer o seguinte, ó. Já saiu do if, né? Então só vai entrar nesse if aqui se for 3. E se ele entrar nesse if, ele retorna. E não vai executar o que está aqui para baixo. Então eu vou simplesmente colocar aqui embaixo assim, ó. Raise. Eu vou colocar um tipo de erro. Você pode escolher o erro que você quiser, tá? Eu vou colocar um value error aqui, ó. Value error aqui, ó. Beleza. O value error vai ter a mensagem de a sua lista deveria ter 3 posições. Beleza. E aí eu vou fazer isso aqui, ó. O meu programa está funcionando aqui normal, então a hora que eu rodar ele vai, né? Como eu passei uma lista de 3 posições, ele vai fazer tudo certinho. Se eu passar uma lista de 2 posições, ele tem que dar um raise naquela exceção lá. Pum, deu raise. A sua lista deveria ter 3 posições. Beleza. Quando eu sei que uma função ela pode dar o raise numa exceção, quando eu sei que ela pode dar esse raise aqui, o que eu faço? Eu não simplesmente rodo ela assim. Eu posso rodar ela assim. O Python permite isso, graças a Deus, porque quando não permite é muito chato. Por exemplo, o Java não permite. O Java, quando você tem uma função que dá esse raise, no raise, o raise no Java ele chama throw, né, que é arremessar. Então você dá um throw aqui, na própria chamada da função você tem que declarar que ela joga aquela exceção, e quando você for rodar, você tem que rodar ela necessariamente dentro de uma estrutura que se chama try-catch, senão não funciona. Aqui no Python não, aqui apesar dela fazer o raise, eu posso rodar ela normalmente, ou eu posso tratar o erro. Então eu vou dar um try, vou executar a função aqui e vou fazer o seguinte, o catch que seria o catch do Java, aqui se chama except. E aí eu dou um except e eu dou o nome da exceção que eu quero pegar. Então eu quero pegar a value error. Deixa eu ver aqui. Espera aí que a gente já vai brincar um pouquinho aqui, Rafael. Eu já te explico melhor aqui como é que ele funciona. Eu acho que talvez com esse exemplo aqui você vai começar a entender melhor até. Olha só. O que vai acontecer? Eu vou tentar executar essa função aqui, ó. Eu só vou tentar. Se ela executar, beleza. Eu não vou entrar dentro do except e eu vou continuar rodando o código. Se ela, por um acaso, der erro, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa exceção e eu poderia tratar o erro aqui, eu poderia pedir para ele digitar de novo, sei lá, qualquer coisa assim. Aqui eu só vou dar um print para a gente saber que está funcionando. Pegamos o erro de tamanho de lista. Beleza. Então olha só, vamos rodar agora. Se eu passo uma lista com 3 posições, ele não vai fazer o raise na exceção. Por quê? Porque ele vai entrar aqui no if, ele vai terminar o if, ele vai dar um return e vai sair fora. E ele vai retornar um vetor, vai guardar esse vetor aqui no A, e a hora que eu guardar o vetor no A, eu vou fazer o print e vou fazer o print do type. Não vou passar pelo except aqui, ó. Então, olha só. Beleza, funcionou normalmente. Se eu passar alguma coisa assim, ó, uma lista que só tem um tamanho que não é o adequado, o que vai acontecer? Comentei esses prints aqui e eu vou rodar de novo. Olha só, ele não dá erro, né? Ele deu raise nessa exceção aqui, então ele jogou para o sistema, ó, value error, beleza. Quando chegou aqui, ó, ele fez o try, ele tentou executar essa função, deu exceção. Deu exceção do tipo value error, beleza, então ele pegou o value error e aí ele vai fazer a ação que está aqui dentro do value error, né? Dentro desse except aqui do value error. Então ele falou assim, a gente só deu um print, né? Que a gente pegou o tamanho de erro de lista, mas eu não capotei o sistema. Ele executou e ele continuou executando normalmente, né? Então é para isso que serve o exception. Ele é um tipo de erro que você consegue pegar. Se eu dou raise, se eu chego numa condição onde eu vou dar um raise no exception, eu consigo pegar esse exception em tempo aqui antes de travar o programa, né? Antes de crashar,
Eu falo, não, beleza, vamos tratar esse erro aqui, vamos pedir para o usuário colocar outra coisa, vamos fazer outra coisa, sei lá, vamos, ou a gente mesmo dá um valor para isso daí, dependendo do que é, você pode dar um valor padrão e seguir, sem ter muito problema. Beleza? O Rafael que não tinha entendido direito o Raise aí, ficou um pouquinho mais claro? Beleza. Não é algo muito comum, né, para quando a gente tá começando em linguagem que tem exceção, mas você vai pegar, é algo bem simples assim. É um tipo de erro, é como se fosse um joguinho combinado, sabe? Você meio que tenta prever os erros e se acontecer o erro, você já tenta prever o que você vai fazer quando der o erro, né? Em vez de ficar simplesmente testando aqui, deu none, então vou fazer isso. Não, você tem uma estrutura mais legalzinha para você fazer isso aqui. Então, beleza. Então a gente já viu essa questão de accept e tal, e já conseguimos implementar a nossa primeira função. Olha só, nossa primeira função está muito bala, né? Ela cria um vetor aqui de 3 posições, e se for qualquer outra coisa que não é o que deveria ser, ela vai te dar um erro. E aí você pode escolher tratar esse erro, ou simplesmente deixar esse erro acontecer e capotar o programa, que é o que eu vou escolher fazer por aqui. Então, 1, 2 e 3. Beleza. Vamos tirar essas linhas aqui e vamos continuar. Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou continuar com essa história do Raise aqui, porque isso aqui é importante para mim. Porque imagina, toda vez que... primeiro eu estou criando um vetor a partir de uma lista aqui, né? Então eu tenho que fazer esse teste aqui. Mas daqui para frente eu pretendo ter vetores já na forma de NP Arrays, né? Mas tem algumas operações, por exemplo, se a gente olhar lá no final, eu tenho o produto vetorial para implementar. Esse produto vetorial ele só funciona com vetores de 3 posições. Você não consegue fazer um produto vetorial com vetor de 2 posições, vetor de 4 posições, não consegue. É só com de 3 posições. Então eu tenho que testar se esse NP Array tem 3 posições, né? E como que eu faço isso? Eu vou fazer isso, né? A minha ideia é criar uma função checkAvetor. Então, o que ela faz? Ela não tem retorno, no type hinting dela, que o retorno dela é none mesmo, mas ela deve gerar uma exceção, caso o tamanho do vetor não seja 3 linhas e uma coluna. Então, o que eu vou fazer aqui? Bem simples. If aqui o nosso v.shape não for igual àquele tamanho que a gente vai colocar nessa forma de tupla aqui, 3,1, o que vai acontecer? Por que eu coloquei nessa forma? Porque o shape ele retorna algo nessa forma aqui, né? Então, se não for exatamente isso daqui, eu vou dar um raise e aqui eu vou criar, eu vou usar outro tipo só para a gente brincar aqui. Eu vou criar um type error, não é bom. Vou criar uma exception normal, né? Então, exception, e eu vou dar uma mensagem aqui, essa mensagem vai ser o seguinte, vamos pensar aqui, o seu vetor deve ter 3 linhas e uma coluna. Pronto. Tem um raise no exception aqui. Não é legal a gente usar só esse exception aqui, porque quando eu der um catch em exception é uma classe que a gente chama de classe mãe, né? Dela são derivadas todos os tipos de erros e exceções. Então, se você der um catch no exception, ele vai pegar qualquer tipo de erro. Mas só para a gente brincar aqui, ou eu posso, em vez de exception, vamos brincar com value error mesmo, que é mais específico aqui. Pronto. Vamos deixar com value error mesmo para não criar bobagem aqui. Então, beleza. Essa função faz isso. Se o shape do vetor não for 3 por 1, ele vai retornar esse erro aqui, né, esse value error. Caso contrário, ele não faz absolutamente nada. Ela não vai jogar exceção, ela não vai fazer nada. E aí, quando eu quiser checar um vetor, eu vou simplesmente fazer deixa eu criar aqui, checa vetor, meu vetor, sei lá, V1, que é um argumento dessa função aqui. Beleza, checa vetor, acabou. Se tiver fora do tamanho, ele vai gerar um exception, se não tiver, ele não vai gerar. Beleza,
Então agora a gente já sabe criar vetores e já sabe verificar o vetor, se ele for do tamanho, se ele for do tipo NP-Array, a gente já consegue verificar o tamanho dele. Agora a coisa começa a ficar um pouco mais fácil, porque aqui, ó, eu quero fazer o produto escalar de dois vetores, né? Eu tenho um vetor V1, que é um NP-Array, e eu tenho um vetor V2, que é um NP-Array também. O produto escalar ele funciona para outras dimensões que não sejam de 3, né? Você precisa ter sempre uma coluna, mas ele funciona para outras dimensões também. Vetores de 2 posições você consegue fazer o produto escalar, de 10 você também consegue, desde que os dois tenham o mesmo tamanho. Eu não vou ficar testando o tamanho dos vetores aqui, mas você poderia no seu código, dependendo se for um código que você vai fazer para outras pessoas usarem, você pode fazer esses testes todos, né, e levantar, fazer o raise nas exceções adequadas. Aqui eu não vou fazer, eu vou simplesmente fazer o produto escalar. Lembra lá que quando a gente criou dois vetores, então eu vou criar dois vetores aqui, A e B, e o meu vetor B vai ter os valores 4, 5 e 6 de novo. Se eu fizer A vezes B, o que vai acontecer? A gente já viu. Ele vai fazer esse produto, como eles são NP-Arrays, ele vai fazer esse produto ponto a ponto agora. Ó. 1 vezes 4 dá 4, 2 vezes 5 dá 10 e 3 vezes 6 dá 18. Ele faz esse produto ponto a ponto. Não é exatamente isso que eu quero, né? Eu quero que... eu quero fazer um produto escalar. O produto escalar é o produto ponto a ponto, mas depois eu tenho que somar tudo. Eu posso fazer isso aqui no nessa multiplicação aqui, né? Eu poderia usar a função sum que eu tenho no próprio Python e ele somaria, né? Então eu tenho 4 com 10, 14, com 18 dá 32. Então eu poderia fazer assim, ó, soma de A vezes B. O problema dessa soma aqui é o seguinte, ó. Quando ele printa essa soma, ele vai printar um vetorzinho aqui com uma posição 32. Ele não vai printar o número. Eu quero o número, né? Como que eu resolvo isso? Eu uso a soma que está interna, que ela é interna ao NumPy. Então eu vou fazer um np.soma e agora sim, ó. Quando eu executo esse código aqui, o que vai acontecer? Ó, saiu só o número 32. Era isso que eu queria. Então é exatamente isso que eu vou fazer lá no meu produto escalar. Olha que simplesinho. Eu vou pegar aqui, já vai ser uma linha só, return. Aí primeiro eu vou ter que fazer o produto desses dois vetores aqui. Então V1 vezes V2, que é o produto ponto a ponto, depois eu tenho que somar tudo. Então eu vou dar um np.sum e já era. Está implementado o meu produto escalar aqui, ó. Bonitão, uma linha funcionando. Tem mais coisas para fazer aqui. Tem bastante coisa para fazer aqui. Por exemplo, ó, a norma do vetor. O que é a norma do vetor? A norma é o tamanho, né? Então a gente está trabalhando com vetores de 3 posições. Se eu olhar lá na minha aulinha, a norma do vetor, quem que ela é? Aqui, vamos ver. Norma de vetor. Raiz quadrada da primeira posição ao quadrado, mais segunda posição ao quadrado, mais a terceira posição ao quadrado. Beleza, posso fazer, vai dar certo. Só que, se eu for fazer isso daqui... eu vou ter... Acredito que eu tenho um problema. Não é um problema sério, mas é um problema. Porque eu vou ter que digitar esse código todo, né? Vou pegar... se o meu vetor aqui é V, né? Então eu teria que fazer o quê? Return... Olha o trampo. Não precisa disso. np. Ela tem a função raiz quadrada, que a gente vai usar. Beleza? E aí eu vou fazer cada elemento aqui ao quadrado. Então, V, linha 0, coluna 0 ao quadrado. Para elevar é 2 vezes o vezes, tá? Em Python, você eleva ao quadrado. Mais V, linha 1, coluna 0 ao quadrado. Mais V, linha 2, coluna 0 ao quadrado. E repara que aqui tem um problema, né? Porque isso aqui só funciona para vetores de tamanho 3, né? Se eu tiver um outro vetor que eu quiser passar aqui,
já não vai fazer a norma do vetor. E aí, para fazer essa norma do outro vetor, eu teria que rodar o for, se eu estiver pensando dessa forma aqui, para ir somando tudo, dá muito trabalho. A gente tem um jeito mais simples de fazer, que é o seguinte, ó. Vamos voltar lá na nossa aula. Tem um jeito fácil de fazer norma de vetor aqui. Eu acho que está aqui nesse slide aqui, vamos ver. Tá aqui, ó. Ó o jeito fácil de fazer a norma do vetor. É o produto escalar dele com ele mesmo. Eu falei que ele tá dando uma explicada esse negócio aqui. Aí, ó. É o produto escalar dele com ele mesmo. Vai me dar a norma ao quadrado. Aí é só tirar a raiz da norma. Como a gente já tem o produto escalar, eu vou usar ele aqui, ó. Eu vou fazer o produto escalar de V com V. V é o meu parâmetro aqui que eu estou passando. E depois eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um np.sqrt. Beleza. Funciona bonito. Então, olha aqui, ó. A hora que eu quiser calcular a norma do vetor, vamos lá. Eu vou calcular a norma. Norma do vetor A. Vamos rodar aqui. Vetor 1, 2, 3, a norma dele deu 3.74, 16, 57. Vamos fazer aqui no MATLAB para ver se funciona. O vetor A já está aqui, né? Ele vale 1, 2, 3 aqui. Eu vou fazer um norm de A. Né? Deu com poucas casas aqui por causa de uma configuração do MATLAB. Olha só, limpei a tela aqui. Vou fazer um format long aqui e vamos de novo. Norm de A, ó, 3,74, 16, 57, 38, igualzinho aqui, ó, 3, 74, 16, 57, 38, mesma coisa. Então a nossa norma também já está funcionando legal. Seguindo aqui, depois da norma, o tamanho da projeção de vetores, a gente viu isso na nossa aulinha também. Então, aulinha aqui. Se eu vou projetar um vetor sobre o outro, aqui, ó, o tamanho da projeção é isso daqui, ó. O tamanho da projeção é um vetor, né? Eu estou projetando V sobre o U, né? Então o tamanho da projeção é U escalar V, ou V escalar U, porque ele é comutável, dividido pela norma do vetor sobre o qual eu projetei. Bom, eu já tenho produto escalar e já tenho norma. Então tá muito fácil, né? Se eu vou projetar aqui, ó, o V1 sobre o V2, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que retornar o produto escalar de V1 com V2 dividido pela norma, norma vetor, tá certo? Do V2. Pronto, ó lá. Funcionando bonito também. Então, se eu criar aqui, ó, se eu dar um rob.tamanho da projeção de vetores de A em B, ó, vou projetar o vetor de A sobre B e o tamanho dessa projeção vai me dar um 3,646738. Lá no MATLAB eu consigo fazer isso também. A gente ainda tem os vetores A e B na memória aqui, ó. E eu vou projetar A sobre B. Então, a projeção de A sobre B é o produto escalar de A com B, que é A ponto linha vezes B, dividido pela norma de B. Aqui os meus vetores estão como linha e lá eles já estão como coluna. Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos limpar aqui. Limpa aqui. Então A vai receber agora o vetor coluna. 1, 2, 3. E B também vai ser o vetor coluna, igual a gente está trabalhando. 4, 5 e 6. E agora sim, eu vou ter aqui A ponto linha vezes B dividido pela norma de B. 3,64673844. Igual a gente tinha aqui, ó. Deixa eu ver que chegou o chat aqui.
Ah, tudo bem, João Pedro, sem problema, cara. Depois do finalzinho você pega na gravação aqui, beleza? A presença vai ser o arquivinho lá, você já tá no arquivo, então não tem problema não. Pode ficar tranquilo. Então a gente já tem o tamanho da projeção dos vetores aqui, ó. Tudo beleza. Agora, a próxima função aqui é a própria projeção dos vetores, que a gente também viu na última aula e que a gente também sabe implementar de uma maneira simples. Olha só, se eu quiser de fato projetar um vetor no outro e obter este vetor projeção aqui, ó, o que eu vou fazer? Se eu estou projetando V sobre U, a minha projeção ela vai valer U escalar V dividido por U escalar U, que multiplica U. Então é isso que a gente vai fazer. Olha só. No caso aqui, a nossa projeção ela vai ser return aqui, produto escalar de V1 com V2. Depois eu vou ter o produto dividido, né? Pelo produto escalar de V2 com V2. Tudo isso que multiplica V2. Beleza. Opa, não era nessa função aqui. Peraí. Deixa eu tirar daqui isso aqui. Era aqui, ó. Nessa projeção de vetores aqui, ó. Aqui. Então tá aqui. A projeção do vetor V1 sobre o vetor V2. Como que eu faço essa projeção? Tá aqui a minha formulinha. Vamos ver se funciona. Tem umas linhas a mais aqui. Vamos ver se funciona. Eu vou fazer a projeção. Eu quero a projeção de A sobre B. Beleza. A projeção de A sobre B vai me dar isso aqui, ó. 1.66, 2.077 e 2.493. Vamos fazer no MATLAB. No MATLAB eu vou ter A ponto linha vezes B dividido por B ponto linha vezes B vezes B. Pronto. Tem que usar mais parênteses aqui porque ele não entendeu o que eu quero fazer. Opa. Aqui, ó. 1.66, 2.077 e 2.4935. Aqui, ó. Exatamente a mesma coisa. Então, a gente já sabe fazer a projeção de vetores, né? A gente já tem a projeção de um vetor sobre o outro. Eu não me lembro se o MATLAB tem essa função pronta já. Deixa eu ver. Não, Proj ele não tem, só tem um produto aqui. Então esquece. Mas beleza, pelo menos a gente já sabe que... baixa pra cá. A gente já sabe então que a gente consegue fazer esta projeção também. A projeção está pronta. Aqui, ó. A projeção está pronta. Depois eu posso calcular o ângulo entre dois vetores aqui, ó. Que é a nossa penúltima função de hoje. Como que eu calculo o ângulo entre dois vetores? Também é bem simplesinho. Olha só. Lá na nossa aula, a gente viu aqui, ó, quando a gente estava falando sobre produto escalar, estava até ali, ó, que aqui, ó, U escalar V é norma de U por norma de V que multiplica cosseno de θ. Então, se eu pegar U escalar V e dividir pelo produto das normas e tirar o arco cosseno disso daqui, eu vou ter o ângulo θ. Então, vamos fazer. Olha só, eu vou fazer aqui então o ângulo entre dois vetores, V1 e V2, ele vai ser return o produto escalar de V1 com V2 dividido pelo produto das normas, então norma do vetor V1 vezes a norma do vetor V2. Beleza? Agora eu preciso fazer o arco cosseno disso aqui. Onde que eu acho a função arco cosseno? No pacote NumPy. Então, np.arco cosseno. Aqui. Tchau.
Não, beleza, fica tranquilo, Lucas. Essa semana aqui tem um pessoal mesmo que tá com horário de vacina, não tem problema não, vai lá. Então aqui, a gente já fez o ângulo entre dois vetores e esse ângulo aqui ele sai em radianos, né? Essa função arco-cosseno aqui do NumPy, ela calcula o seu ângulo em radianos também. Então não precisa ter muita preocupação com isso, que ele já vai sair em radianos aqui, ó, né? Então, vamos testar aqui, ó. Se eu fizer o ângulo entre dois vetores aqui, o A e o B, eu vou ter um resultado aqui, que é de 0,2257 radianos. E se eu fizer lá no MATLAB, eu vou ter o quê? Eu vou ter o produto escalar de A com B, que é A ponto linha vezes B. Eu vou dividir isso daqui pelo produto das normas. Então, eu vou dividir isso daqui por norm A vezes norm B. E eu vou tirar o arco cosseno disso daqui, que no MATLAB é A cos. 0,22, 57, 26, mesma coisa. Então aqui a gente tem a confirmação de novo de que está tudo funcionando legal. Por último, o legal que com vocês vai dar para fazer. Na outra turma eu não consegui fazer. A gente tem o produto vetorial aqui, ó, né? A gente não viu o produto vetorial, mas eu sei que vocês já viram o produto vetorial no semestre passado. Então, o produto vetorial, vocês já sabem calcular ele, né? Eu vou pegar a nossa luzinha aqui. Na verdade, 10 minutos eu acho meio apertado para fazer isso, mas vamos tentar. Luzinha aqui. Então, se eu tinha lá dois vetores, né? Então eu tenho um vetor V, que é Vx, Vy e Vz. E eu tenho um vetor U, que é o X, o Y e o Z. Então, o produto vetorial deles, que eu vou chamar de V vetorial U, vai ser dado por isso daqui, ó. É um determinante, né? Por isso essa barra reta aqui. I, J e K. Depois as coordenadas do vetor V, porque ele vem primeiro aqui. Vx, Vy e Vz. E depois as coordenadas do vetor U. O x, o y e o z. Se você calcular esse determinante aqui, você vai obter um vetor também. E esse vetor aqui tem as seguintes coordenadas. No eixo x, na componente x aqui, eu tenho Vy, Uz menos Vz, Uy. Depois aqui, na componente y, eu tenho Vzux menos Vxuz. E na componente z, eu tenho Vxy menos o xvy. Beleza. Esse é o meu produto vetorial. Então, é isso que eu tenho que implementar agora lá no Python. Então, vamos lá. Para implementar isso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro checar os vetores, né? Porque esse aqui só funciona com vetor com 3 posições. Então, eu vou dar um checa vetor V1 e vou dar um checa vetor V2, né? Se os vetores estiverem ok, não acontece nada. Se eles não estiverem ok, eu já vou dar um raise naquela exceção lá e eu vou ter erro e eu vou precisar tratar esse erro caso haja. Aqui, como a gente sabe a forma como a gente vai usar, eventualmente a gente pode ter um erro, mas nem precisa tratar, porque a gente já sabe que a gente vai resolver isso no código mesmo. Beleza, chequei os vetores. Agora o que eu preciso fazer?
Se ele não levantou nenhuma exceção, ele vai passar por aqui, ele vai começar a executar o código daqui de baixo normal. Então agora é fazer o produto vetorial. Então eu vou fazer de novo. A minha resposta vai ser um np.array de 3 linhas e uma coluna. E beleza, agora vamos lá. Eu preciso agora fazer as continhas lá. Então, a minha resposta na primeira linha, e a coluna vai ser sempre 0, vai ser. Então, eu preciso lembrar da minha matriz lá. Ó. Aqui eu tenho VYUZ menos VZUY. Então, o VY, ele vai ser o V1 na linha 1 e coluna 0, né? Porque é o VY aqui, né? O Y é a segunda posição que está na linha 1. Então é VYUZ, o Z vai ser o V2 em 2 e 0, menos, aí eu vou ter VZUY, certo? Então vamos lá, aqui a minha luzinha, aqui, VZUY. Então o meu VZ é o V1 na posição 2, coluna 0. O Y é o meu V2 na posição 1 e 0. Aqui. Beleza. Então o primeiro item está implementado. Depois eu vou até copiar essa linha aqui porque a gente só muda os índices, né? Então copia, cola e cola. Opa. Beleza. Eu vou fazer para a posição 1 e para a posição 2. Na posição 1 da resposta aqui, né, que é a minha posição y do meu vetor aqui, ó, aqui. Eu tenho VZUX menos VXUZ. Então, o meu VZ é o posição 2, o X posição 0, menos VX posição 0, o Z posição 3. Ele colocou uns espaços aqui, por isso que não está alinhado. Agora está alinhado. 3 não, né? 2. Aqui. Então, eu tenho VZUX menos VXUZ. É isso que eu queria lá? Vamos ver. VZUX menos VXUZ. Beleza. Agora eu quero VXUY menos VYUX. Então, VXUY menos VYUX. Beleza. Meu vetor resposta, então eu já fiz as operações aqui do produto vetorial e eu vou retornar ele. Belezura. Tá aqui. Vou até pular uma linhazinha para ficar legal aqui. Aqui. Outra aqui. Bem bacana. Fica bem setorizado o que a gente está fazendo. E vamos testar. Então, ó, eu quero agora fazer o produto vetorial aqui desses dois vetores. Vamos ver se vai funcionar. Não funcionou. O que aconteceu aqui? Too many indices for array. Entendi. Vamos lá. Entendi mais ou menos, né? Vamos ver o que aconteceu. NP array, 3 linhas e uma coluna. Aqui tá certo. Vamos dar um shape deles aqui pra gente ver. Shape, print, no shape do res, não, res.shape. Eu quero ver também do V1 e do V2. Aqui, ó, V1 tá com problema.
Não, o resto tá com problema. Ah, é porque não é o NP Array aqui que eu tenho que criar os zeros. Desculpa aí, pessoal. Aqui que tava o bug, ó. Não é o array, eu tenho que criar um vetor de zeros, né? De 3 linhas e uma coluna. O array vai pegar essa lista aqui e criar um vetor. Por isso que ele criou um vetor com 2 posições e uma dimensão só. Não faz nenhum sentido. Beleza, agora sim. Produto vetorial aqui. Tá com um monte de print lá pro debug. Vamos tirar. Aqui. E aqui, ó. Menos 3, 6, menos 3. Vamos fazendo uma tilado para ver se dá. Cross A, B. Menos 3, 6, menos 3. Tá feito.